Bom dia a todos, meu nome é Marco Antônio Tolezan, sou aluno aí da graduação Bacharelado em Filosofia, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina, e no âmbito aqui da disciplina de História da Filosofia 2, Patrística e Medieval, ministrada pela professora Mariana Paolosi, eu vou estar fazendo aqui uma breve apresentação para vocês a respeito da obra de um filósofo francês chamado Pedro Abelardo, e mais especificamente sobre as suas contribuições para aquilo que se convencionou chamar a querela dos universais. Inicialmente, eu vou traçar aqui umas palavras introdutórias sobre o Pedro Abelardo. Ele foi um filósofo que nasceu no ano de 1079 na França e viveu até 1142, no início ali do que se chama de Baixa Idade Média, e que também encontramos aqui referências a esse período como a Renascença do século XII, e a gente poderia colocar aqui que o Pedro Abelardo talvez tenha sido o filósofo que mais se destacou nesse período. Pedro Abelardo, além de escritos teológicos e éticos, ele se destacou na disciplina da lógica. Foi um grande estudioso da lógica que ele entendia como dialética, ou a razão em exercício. E a gente consegue entender por que ele se destacou isso e como é que ele foi a, se envolver nessa querela dos universais se a gente for ver quais foram as suas principais influências. Né? O autor Boécio, que escreveu aí, nasceu em 480 e faleceu em 525, e Boécio, né, que por sua vez foi um grande estudioso da obra de Porfírio, nascido em 234, falecido em 309. Então a gente pode dizer que tanto Porfírio quanto Boécio foram grandes influências no pensamento de Pedro Abelardo, e Porfírio, não é demais aqui colocar, era um estudioso da lógica clássica do organão aristotélico. Então, nessa tradição filosófica que ele vai despertar para o interesse a respeito da problemática dos universais dentro aí da dialética. E a dialética, que eu já aqui mencionei que para Pedro Abelardo tinha uma proximidade muito grande com a lógica, se não se confundindo com a lógica, seria justamente aquela área do estudo responsável por examinar a relação entre as palavras e as coisas às quais elas se referem, ou seja, o nexo semântico e, em muito menor medida, podemos dizer alguns aspectos pragmáticos aí de como a linguagem vem a ser empregada, mas primordialmente é, a semântica, né, ou referência. E especificamente sobre o que eu vou falar aqui hoje, que é a querela dos universais, a gente pode dizer que esse problema que já antecedeu em muito a Pedro Abelardo e continuou existindo mesmo depois das suas contribuições, ele teve um grande impacto em Abelardo através de três questionamentos que a gente encontra na obra de Porfírio. Eu vou me permitir aqui ler para vocês esses três questionamentos. Especificamente a respeito dos gêneros e das espécies, que a gente poderia traduzir aqui como os universais e singulares, ele pergunta se são realidades subsistentes em si mesmas ou se consistem apenas em simples conceitos mentais. Ou, questão número 2, admitindo que sejam realidades subsistentes em si mesmas, se são corpóreas ou incorpóreas. E 3, neste último caso, se são separadas ou se existem nas coisas sensíveis e delas dependem. Bom, Pedro Abelardo ele vai se colocar como uma posição intermediária entre as duas posições predominantes que existiam até então e que exerceram uma influência mais imediata em sua obra através de dois de seus professores, que seria Rosselin e Champeau. Não sei se minha pronúncia está correta, mas acredito que sim. Rosselin seria o autor que seria considerado um nominalista e Champeau um realista. O que eu quero dizer com isso? Realista porque ele acreditava que os universais designavam
uma essência material das coisas mesmas, né? Daí res, que significa coisa em latim, realismo. E Rosselin, pelo contrário, ele se afastava dessa noção empírica e defendia que as coisas elas eram diferentes tanto por suas formas quanto pela sua essência. E por isso os termos universais nada mais seriam do que uma abstração convencional que é empregado para se referir a esse conjunto de indivíduos, né? Bom, como eu falei, Pedro Abelardo ele vai se colocar numa posição intermediária e ele vai rebater esses dois argumentos, principalmente aí os dos realistas, que ele vai começar afirmando que a designação de uma essência material subjacente aí aos termos denotados as coisas, desculpem, denotadas pelo termo universal, ela implicaria numa negação da diversidade dos seres, na medida em que só seria possível conceber alguma diversidade entre eles em sua forma e não em sua essência, que seria uma essência comum. Então, ele daria ali o exemplo do termo animal, né? O termo animal que é utilizado para se referir tanto a mamíferos, primatas e aos seres humanos, enquanto que eles possuiriam predicados racionais, o ser humano, e os outros irracionais, e se eles possuiriam a mesma essência, então isso implicaria uma contradição entre essências que aceitariam predicados contraditórios, né? E outro aspecto que é colocado aí por Pedro Abelardo seria de que o mesmo ser possui diversas formas, então qual dessas formas é que seria responsável aí pela distinção se todas essas essências fossem as mesmas, né? Então, o que o Pedro Abelardo vai concluir é que não há essência absolutamente idêntica existendo nos diversos, ou seja, não há essa universalidade real ou essência material comum. Aí ele vai também, de certa forma, fazer algumas objeções contra Rosselin e o seu nominalismo, para quem o que haveria de idêntico nos diversos não seria a essência. Então ele vai colocar aqui dois argumentos que seriam apresentados por Rosselin, o primeiro dos quais diria respeito a que o universal designaria, na verdade, um conjunto de indivíduos, né? E em relação a esse argumento, Pedro Abelardo vai dizer que não essa concepção seria, na verdade, equivocada, porque o termo universal ele é logicamente anterior aos indivíduos aos quais ele se refere, e que compõe a classe de objetos que são passíveis de serem predicados por esse termo universal. Então não poderia ser universal meramente o conjunto desses indivíduos, e sim essa parte idêntica que se encontra em todos esses objetos, esses predicados, esse predicado idêntico. E ele também vai negar a noção de que essa universalidade poderia ser concebida como uma convergência de muitos indivíduos para um único termo, e, novamente devido ao fato de que essa universalidade seria logicamente anterior a essa predicação, né? E com isso ele vai concluir que não são as coisas que são universais, ou seja, que são predicadas de várias outras coisas, mas são as palavras, e é por isso que ele acaba se colocando numa posição de maior proximidade com o nominalismo, apesar das divergências que ele coloca. E ele não se identifica com o nominalismo porque ele vai tentar compreender as palavras universais à luz de seu campo de significação propriamente dito, e não das coisas especificamente às quais esse termo faz referência denotativa, né, a extensão desse termo. Então ele vai colocar aqui, Pedro Abelardo, que duas características principais da significação. Uma delas seria essa referência a algo, né, no campo
objetivo, ou seja, o termo faz uma referência a um objeto, e a outra seria uma contrapartida quase que mental no processo de significação, que seria a fixação de uma intelecção por parte do sujeito, né? Então, ele vai investigar, a partir dessas duas premissas, como é que se dá a significação dos termos universais. E com isso, ele vai dizer que para que os termos universais possam ser empregados para uma classe de objetos, eles precisam que essa referência ela supõe uma causa comum nos objetos mesmos que nos permita, por abstração, vamos dizer assim, identificar algum estado dessas coisas, algum modo de ser dessas coisas, algum predicado dessas coisas que seja comum e que funcione como a causa da referência desse termo a esse campo extensional de objetos aos quais ele se refere. E de outro lado, a constituição da intelecção comum seria esse processo mental a partir do qual a gente vai abstraindo a partir dessas semelhanças comuns nas coisas mesmas e a gente vai criando uma imagem mental pertinente a cada uma dessas coisas individualmente consideradas. E esse predicado seria, então, o correlato nas coisas mesmas do substrato linguístico do termo universal. Se a intelecção seria a forma pela qual a alma se dirige a uma determinada coisa imaginária ou fictícia, que o espírito, né, que a nossa intelectualidade elabora para si mesmo, ele vai colocar então que a intelecção do universal ela concebe uma imagem comum e confusa de muitos, ao passo em que a concepção do singular ela já concebe a forma própria de um único indivíduo especificamente considerado. Então, forma comum e forma própria. E a mente humana forma uma intelecção dessas duas formas na sua intelectualidade e ela vai se valer, então, desse termo universal para designar essa intelecção. Seria, então, uma função de denominação, basicamente, né? E que a grande diferença estaria, então, que na intelecção do singular, além dessa função de designação ou denominação, estaria uma função de determinação e certificação de que aquele é o objeto específico em relação ao qual a gente está falando. E essas funções de determinação e certificação não se encontrariam nos termos universais. Então, em relação aos termos universais, aí já partindo para a conclusão, já que o tempo é escasso, a predicação comum seria o aspecto mais determinante e seria resultado da natureza mesmo das coisas e desse status comunis, esse predicado compartilhado por esses objetos. Ao passo em que a intelecção comum fixada seria resultado do processo mental de abstração através de uma atenção seletiva a esses objetos, recortando somente aqueles aspectos comuns e ignorando aqueles aspectos peculiares ou singulares de cada um deles. E como contrapartida dessa intelecção, ela visaria a essa forma comum que a intelectualidade concebeu. Então, a gente pode concluir afirmando que que o termo universal, seria um conceito que origina da abstração e gera uma intelecção dessas coisas, desempenhando a função de designar ou denominar, sem determinar ou certificar, o predicado comum da pluralidade dos sujeitos ou das coisas para as quais esse termo universal se refere. Isso porque tudo seria individual e somente através dessa abstração a gente poderia captar nos indivíduos da mesma espécie aqueles aspectos peculiares em relação aos outros de outros gêneros, mas compartilhados entre as espécies do mesmo gênero. De modo que a gente poderia designar isso como o predicado comum, que
não denota nenhuma realidade substancial ou essencial das coisas mesmo, mas sim o seu modo de ser em relação a essa intelecção que é formada pelo indivíduo. E é por isso que a gente vai poder designar, então, que o Pedro Abelardo se colocou nesse problema entre as palavras e as coisas às quais elas se referem. Ele se colocou numa posição intermediária aí entre o realismo e o nominalismo, naquilo que a gente poderia chamar de um realismo moderado ou crítico. E com isso eu termino a minha exposição, agradeço pela atenção de todos.